O capítulo 7 de Provérbios é um alerta poderoso sobre os perigos da sedução e a necessidade de viver guiado pela sabedoria divina. Ele descreve uma situação que pode parecer distante, mas que é extremamente relevante nos dias de hoje: as armadilhas do pecado e como evitá-las. Salomão nos ensina que guardar os mandamentos de Deus é essencial para permanecer no caminho da vida. Este estudo tem como objetivo explorar cada lição contida neste capítulo e aplicá-las ao nosso cotidiano. Vamos aprender como a sabedoria age como um escudo contra as tentações, protegendo nossa integridade e fé. Através de uma narrativa vívida, Provérbios 7 nos convida a refletir sobre nossas escolhas e a buscar uma vida alinhada com a vontade de Deus. Quero aproveitar para te lembrar que temos uma lista de oração especial. Se você deseja colocar seu nome para receber orações, basta clicar no botão inscrever-se aqui abaixo. Ao fazer isso, você estará participando desse momento de intercessão e sendo fortalecido espiritualmente. Além disso, ao se inscrever no canal e ativar o sininho, você acompanha todos os capítulos de Provérbios e cresce espiritualmente com cada mensagem. Salomão começa o capítulo 7 com um convite claro: guardar as palavras de Deus e esconder seus mandamentos em nossos corações. Ele compara a sabedoria a algo tão precioso quanto a pupila dos olhos, destacando sua importância para nossa vida espiritual e prática. Esse é o primeiro passo para construir uma vida protegida contra o pecado e alinhada com a vontade divina. Guardar a sabedoria significa mais do que apenas ouvir ou ler as Escrituras. É sobre internalizá-las e aplicá-las em todas as áreas da vida. Assim como protegemos nossos olhos de perigos externos, devemos proteger nosso coração com os princípios de Deus. Quando fazemos isso, nos tornamos mais fortes diante das tentações. No mundo de hoje, estamos cercados por influências que podem desviar nossos passos. A sabedoria nos ajuda a identificar o que é certo e nos dá coragem para agir de acordo com a verdade. Ela é como uma bússola espiritual, apontando sempre para o caminho correto. Guardá-la no coração é essencial para quem deseja viver com integridade. Portanto, o primeiro passo é valorizar a sabedoria como um tesouro. Coloque os mandamentos de Deus no centro de sua vida e proteja-os como algo precioso. Quando a palavra de Deus guia suas ações, você está construindo uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. Salomão descreve a história de um jovem que, por falta de discernimento, se torna vítima de uma situação perigosa. Ele é descrito como alguém simples, sem juízo, andando sem direção. Esse jovem simboliza todos aqueles que vivem sem a proteção da sabedoria, tornando-se alvos fáceis para as armadilhas do pecado. A vulnerabilidade desse jovem não é apenas por falta de experiência, mas pela ausência de princípios claros que o guiem. Quando não estamos firmados na palavra de Deus, somos facilmente influenciados por circunstâncias e pessoas ao nosso redor. Essa falta de direção pode levar a escolhas desastrosas. No contexto atual, a falta de discernimento pode se manifestar de várias formas: em decisões impulsivas, relacionamentos tóxicos ou escolhas que comprometem nossos valores. Esse alerta de Salomão nos lembra da importância de buscar a sabedoria como um guia constante. Ela nos dá clareza e proteção em momentos de dúvida. Portanto, a lição aqui é clara: não permita que a inexperiência o torne vulnerável. Busque a sabedoria na palavra de Deus e em conselhos sábios. Cerque-se de pessoas que edificam sua vida espiritual e fuja de situações que possam comprometer sua integridade. Salomão retrata a sedução como algo calculado, que se apresenta de forma atraente e persuasiva. A mulher descrita no texto usa palavras doces, vestes atraentes e promessas de prazer para conquistar o jovem. Essa descrição nos alerta sobre como o pecado raramente se apresenta de forma evidente, ele sempre tenta enganar. A estratégia da sedução começa pela mente. O pecado planta dúvidas, desejos e justificativas que nos afastam de Deus. Ele usa nossas fraquezas e emoções contra nós, tornando-se mais difícil resistir. É por isso que a sabedoria é tão importante.
Ela nos ajuda a discernir as intenções por trás das aparências. No mundo moderno, as seduções podem ser materiais, emocionais ou até espirituais. Propostas que parecem inofensivas podem esconder consequências graves. A sabedoria nos ajuda a identificar essas armadilhas e a dizer não, antes que seja tarde demais. Salomão nos lembra que resistir à sedução requer vigilância constante. Esteja atento às suas fraquezas e mantenha-se firme na palavra de Deus. Quando você busca a sabedoria, fica mais fácil reconhecer e evitar essas armadilhas. Ao ceder à sedução, o jovem descrito em Provérbios 7 não percebe o perigo em que está se colocando. Salomão usa imagens fortes como a flecha, atravessando o fígado, para mostrar a gravidade das consequências. Essa é uma lição direta. O pecado sempre cobra um preço maior do que esperamos. As consequências do pecado podem ser emocionais, físicas ou espirituais. Elas podem destruir relacionamentos, causar sofrimento e nos afastar de Deus. É por isso que a sabedoria é tão vital. Ela nos ajuda a evitar esses caminhos antes que seja tarde demais. Refletir sobre as consequências é uma forma de fortalecer nossa resistência ao pecado. Quando lembramos do impacto que uma escolha errada pode ter, somos mais propensos a evitar situações que nos levem ao erro. A sabedoria nos ensina a pensar antes de agir. Portanto, leve a sério os alertas de Provérbios 7. Não subestime as consequências do pecado e escolha sempre o caminho da obediência. Deus nos chama para uma vida de paz e propósito, longe das armadilhas do mundo. Filho meu, presta atenção às minhas palavras, clama Salomão. Essa exortação nos lembra que a vigilância espiritual é essencial para evitar o erro. O pecado muitas vezes se apresenta em momentos de distração ou fraqueza. Estar atento é o primeiro passo para se proteger. A vigilância espiritual envolve oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. Esses hábitos criam uma armadura que nos protege contra as tentações do dia a dia. Salomão nos mostra que o jovem caiu porque não estava preparado. Refletir sobre Provérbios 7 é um convite a fortalecer nosso relacionamento com Deus. Quando estamos atentos espiritualmente, podemos identificar os sinais de perigo antes de cair em armadilhas. A sabedoria nos torna mais resistentes às influências negativas. Mantenha sua vigilância espiritual ativa. Busque diariamente a presença de Deus e proteja-se com os mandamentos divinos. Assim, você estará preparado para enfrentar qualquer desafio com força e sabedoria. A sabedoria é apresentada em Provérbios 7 como um escudo que protege o coração contra o engano. Salomão enfatiza que aqueles que se apegam aos mandamentos de Deus conseguem discernir as intenções ocultas e evitam cair nas armadilhas do pecado. Esse ensinamento nos mostra que a sabedoria não apenas nos guia, mas também nos protege. O engano muitas vezes se apresenta de forma sutil e atrativa. Ele apela às nossas emoções, prometendo benefícios momentâneos que escondem consequências duradouras. A sabedoria, porém, nos dá a clareza necessária para enxergar além das aparências e fazer escolhas que glorifiquem a Deus. No contexto moderno, isso pode incluir evitar mentiras, propostas antiéticas ou até mesmo relacionamentos prejudiciais. A sabedoria nos equipa para identificar essas situações antes que causem dano. Assim, somos capacitados a agir com prudência e a evitar o sofrimento. Portanto, a sabedoria é um presente de Deus para nos proteger. Busque-a constantemente na oração, na leitura da palavra e na comunhão com pessoas que edifiquem sua fé. Ela será sua melhor defesa contra o engano. Em Provérbios, o temor a Deus é frequentemente mencionado como o princípio da sabedoria. No capítulo 7, vemos o que acontece quando o temor ao Senhor está ausente. As pessoas tornam-se vulneráveis às tentações e às consequências do pecado. Salomão nos ensina que reverenciar a Deus é essencial para viver com sabedoria. O temor a Deus não significa medo, mas um profundo respeito e submissão à sua vontade. Quando colocamos Deus como a prioridade em nossas vidas, somos capazes de tomar decisões alinhadas com seus princípios. Esse temor nos guia e nos protege em momentos de dúvida.
Sem o temor ao Senhor, somos facilmente influenciados por desejos egoístas ou pelas pressões externas. Isso nos afasta de Deus e nos aproxima de situações perigosas. Salomão nos lembra que viver com temor a Deus é o segredo para evitar essas armadilhas. Cultivar o temor a Deus é uma escolha diária. Reflita sobre sua santidade e busque alinhar sua vida à sua palavra. Assim você estará no caminho da sabedoria e protegido contra os perigos do pecado. Salomão descreve o jovem indo em direção ao local da sedução, demonstrando que ele se colocou em uma situação perigosa. Este é um alerta claro. Evitar o pecado começa por evitar lugares, pessoas ou circunstâncias que podem nos levar à tentação. Não basta resistir ao pecado, é preciso também fugir dele. Muitas vezes, acreditamos que somos fortes o suficiente para resistir às tentações, mas a Bíblia nos ensina que evitar a zona de perigo é a melhor escolha. O jovem, em Provérbios 7, se aproximou da tentação e por isso caiu. Salomão nos lembra que a vigilância começa com escolhas sábias. Evitar a tentação pode significar afastar-se de influências negativas, cortar hábitos prejudiciais ou até mesmo reavaliar os relacionamentos que nos afastam de Deus. A sabedoria nos guia a identificar essas situações e a tomar atitudes proativas. Lembre-se, não se coloque em risco desnecessariamente. Fuja das armadilhas antes que elas se aproximem de você. Assim, você viverá com mais segurança e em alinhamento com a vontade de Deus. O capítulo 7 de Provérbios conclui com um apelo de Salomão para ouvir e obedecer à sabedoria. Ele destaca que aqueles que seguem os mandamentos de Deus encontrarão vida, enquanto aqueles que ignoram os alertas seguem para a destruição. Essa é uma promessa clara. A obediência traz proteção e paz. A obediência à sabedoria é mais do que uma escolha, é um estilo de vida. Salomão nos encoraja a permanecer atentos às instruções divinas e a aplicá-las em todas as áreas de nossa vida. Isso nos mantém no caminho da retidão e longe do perigo. Quando vivemos em obediência, experimentamos a paz que vem de saber que estamos alinhados com a vontade de Deus. Mesmo em meio aos desafios, a sabedoria nos dá a confiança de que estamos no caminho certo. Essa é a verdadeira promessa de vida. Viver em harmonia com Deus. Escolha hoje viver em obediência à sabedoria. Priorize os mandamentos de Deus e experimente a paz e a proteção que vem de uma vida guiada por Ele. Essa é a chave para uma vida plena e abençoada. O capítulo 7 de Provérbios nos convida a refletir sobre o impacto da sabedoria em nossas vidas. Ele nos alerta sobre as armadilhas do pecado, mas também nos encoraja a buscar uma vida guiada por princípios divinos. Salomão nos ensina que a sabedoria é mais do que conhecimento. Ela é uma força transformadora. Viver com sabedoria não significa estar livre de desafios, mas estar equipado para enfrentá-los com coragem e discernimento. A sabedoria nos ajuda a tomar decisões que glorificam a Deus e preservam nossa integridade. É uma ferramenta essencial para quem deseja viver com propósito. Reflita sobre sua caminhada. Você está guardando a sabedoria em seu coração? Está aplicando os princípios divinos em sua vida diária? Salomão nos lembra que a sabedoria está disponível para todos que a buscam sinceramente. Basta pedir a Deus e agir de acordo com sua palavra. Deixe que a sabedoria guie seus passos e transforme sua vida. Assim, você estará preparado para viver em plenitude, superando as tentações e experimentando a verdadeira paz em Deus. O capítulo 7 de Provérbios nos ensina que guardar a sabedoria é a melhor proteção contra as tentações. Ele nos mostra os perigos do pecado, as consequências de escolhas erradas e a promessa de vida que vem da obediência aos mandamentos de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho a sabedoria como meu escudo. Declare seu compromisso com os princípios divinos e compartilhe este estudo com alguém que precisa ouvir essas lições. Inscreva-se no canal,
ative o sininho e deixe o seu gostei. Assim, você acompanha todos os capítulos de Provérbios e cresce espiritualmente a cada estudo. Que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre.